As portas de vidro do hotel chique se abriram e eu entrei. Logo de cara, fui recebida por uma luz dourada suave, vinda de um lustre enorme e brilhante bem na entrada. Tinha bastante gente ali, todo mundo bem arrumado, sorrindo e conversando. As mulheres usavam vestidos que brilhavam e falavam com vozes calmas, como se tudo fosse perfeito. Enquanto eu olhava para aquela cena bonita, senti algo estranho dentro de mim. Uma dorzinha no peito. Aquela era para ser a festa do meu aniversário de 28 anos, para ser exata. Mas nada ali parecia ter a ver comigo. Ninguém ficou animado quando me viu. Ninguém falou um oi, nem feliz aniversário, nem nada. Parecia que eu nem fazia parte da festa. Era a terceira vez que eu fazia 28 anos, minha família sempre brincava dizendo que eu parecia mais nova. Eles me chamaram dizendo, vamos fazer algo especial, pelo menos uma vez. É um aniversário importante. Eu não via eles fazia tempo. A gente já não era próximo há anos. Mas, no fundo, eu tinha esperança de que essa festa fosse juntar a gente de novo. Quem sabe lembrar os velhos tempos. Mas eu estava errada. Fui até a recepção, tentando sorrir. O funcionário do hotel olhou para mim de cima a baixo. Não sorriu de volta. Aí perguntou: Você tá na lista de convidados? Falou como se eu não tivesse nada a ver com aquele lugar. Me endireitei e respondi: Mod, meu nome é Mod. Ele ficou com uma cara meio confusa. Por favor, aguarde um momento, senhorita, disse ele, e saiu. Enquanto eu esperava sem entender nada, minha mãe, Julie, e minha irmã, Jenna, finalmente chegaram. Estavam super arrumadas, parecendo saídas de uma revista de luxo. Elas sorriram, mas o sorriso não parecia de verdade. Ah, mãe, você chegou, disseram. Já faz um tempinho. As vozes delas estavam educadas, mas frias. Muito frias. Então Jenna falou uma coisa que me fez gelar por dentro. Mãe, não tem lugar para você. O quê? Pesquei, sem acreditar. Como assim? Minha mãe continuou sorrindo, como se tudo estivesse normal. A gente fez a reserva a tempo. Os lugares estão todos ocupados. Não dá para colocar mais uma cadeira agora. Ela falou isso numa calma absurda. Como se não fosse nada demais. Aí ainda completou. Tem um pubzinho na esquina. Por que você não vai jantar lá? Vai ser legal, né? Eu fiquei parada, sem acreditar no que estava ouvindo. Um pub? Sério? Era para ser a minha festa de aniversário. Eu era a razão de todo mundo estar ali. E mesmo assim, estavam me mandando embora como se eu fosse uma estranha. Fiquei parada, tentando sorrir, mas por dentro parecia que meu coração estava se quebrando. Eu fiquei distante da minha família por muitos anos, é verdade. Mas ainda achava que, pelo menos nesse dia, eles me tratariam como alguém importante. Quando Jenna viu a minha cara de surpresa, ela só deu de ombros e falou: Ué, você trabalha num pub, né? Vai que você se sente mais à vontade lá? O jeito que ela falou foi frio, até ofensivo. Eu queria responder, mas nem consegui. Para eles, eu era só a irmã que trabalha num bar. Minha mãe ainda disse, baixinho: Não leva mal, mãe. É que talvez o pub combine mais com você? Ela falou com voz calma, mas cada palavra doía. Era como se estivessem dizendo que eu não fazia mais parte da família. Meus olhos se encheram de lágrimas. Senti vergonha, tristeza, raiva, tudo ao mesmo tempo. Mas respirei fundo, sorri forçado e falei: Tá bom. Eu entendo. Desculpa atrapalhar. Virei as costas e fui embora. E o pior, eles pareciam até aliviados. Como se estivessem contentes por eu ter saído. Saí do hotel direto para a noite fria. O vento bateu no meu rosto, e as luzes da festa ficaram para trás. Fui andando e, no caminho, as lembranças começaram a vir. Desde criança, eu nunca fui boa o bastante para os olhos da minha mãe. A Jenna sempre foi a filha brilhante, inteligente, extrovertida, todo mundo elogiava ela. Eu gostava mesmo era de cozinhar. Era isso que me fazia feliz.
Mas minha mãe dizia que era só um passatempo bobo, nada para se orgulhar. Meu pai era diferente. Ele adorava os bolos que eu fazia. Sempre sorria, me incentivava, dizia que eu estava melhorando. O apoio dele era tudo para mim. Mas quando eu tinha 12 anos, ele ficou doente e morreu. Isso me destruiu por dentro. Pouco tempo depois, minha mãe se casou de novo. Meu padrasto nunca ligou muito para mim. Ele só se importava com a Gena, vivia elogiando ela e dizendo o quanto se orgulhava. Eu, ali no meio, fui ficando invisível. Não importava o quanto eu tentasse, nada era suficiente. Mesmo assim, nunca desisti. Queria que um dia eles se orgulhassem de mim. Por isso, fui atrás dos meus sonhos. Entrei numa escola técnica, me formei e saí de casa. Parei de falar com minha família e fui trabalhar como aprendiz num restaurante 4 estrelas na Alemanha. Mesmo que eles nunca tenham reconhecido meu valor, eu continuei. Porque eu sempre amei confeitaria. É a minha paixão. Eu estudei confeitaria porque queria aprender técnicas tradicionais de verdade. Foi por isso que fui para a Alemanha. No começo foi bem difícil. Eu não falava o idioma e me sentia sozinha num país novo. Mas eu não desisti. Continuei praticando, aprendendo com os erros e melhorando, um passo de cada vez. Com o tempo, fui ganhando confiança. Até que tomei uma grande decisão: abrir minha própria confeitaria. Não foi fácil. Apareceram muitos problemas. Às vezes, o dinheiro não dava. Outras vezes, quase ninguém aparecia para comprar meus doces. Mas eu não parei. Amava muito o que fazia para desistir. Cada erro me ajudava a crescer. Devagar, mais gente começou a aparecer, e logo as pessoas começaram a comentar sobre os meus bolos. Hoje, tem gente que vem de vários lugares do mundo só para provar minhas receitas. Pessoas que amam gastronomia falam da minha loja com carinho. Quando vejo isso, sinto orgulho de mim. Todo o esforço valeu a pena. Esses momentos felizes me fazem sentir realmente realizada. Aprendi que, mesmo quando a vida é difícil, a gente precisa acreditar na gente mesma e seguir em frente. Mas, mesmo com tudo que eu conquistei, minha família ainda me vê como a irmã que trabalha num bar qualquer. Minha irmã, a Gena, é casada com o Tony, um banqueiro rico. Ele trabalha com empresas grandes e ganha muito dinheiro. Por causa disso, os dois vão a festas chiques e vivem uma vida cheia de luxo. Gena vive essa vida confortável, mas tudo vem do dinheiro do Tony, não do trabalho dela. Meus pais também aproveitam esse luxo. Moram num bairro nobre, vivem viajando, fazendo compras e relaxando, tudo pago pelo genro rico. Olhei para mim mesma e dei um sorriso triste. A ficha caiu, gente como eles não muda. Não importa o que eu faça, nunca vão me ver de outro jeito. Naquela hora, tomei uma decisão firme no meu coração: nunca mais vou tentar me aproximar da minha família. Eu não preciso da aprovação deles para me sentir bem. Tem muita gente por aí que me respeita e reconhece meu valor. Olhei para o céu escuro e respirei fundo. O ar frio me ajudou a acalmar. E tive certeza de uma coisa: minha vida vai ser ótima, mesmo sem eles por perto. Com esse pensamento tranquilo, comecei a andar devagar para casa. Mas, de repente, meu celular vibrou. Era uma mensagem do Max, meu gerente da confeitaria. Mod, é uma emergência. Vem pra loja agora. A mensagem parecia séria. Parei no meio da rua. O que aconteceu, Max? Perguntei. Te explico depois. Vem rápido, ele respondeu. Assustada, me virei e corri direto para a confeitaria. Quando cheguei lá, estava tudo escuro e quieto. Max, você tá aí? Gritei, com o coração acelerado. De repente, as luzes se acenderam e eu ouvi: Feliz aniversário, mãe! Todos os meus colegas da confeitaria estavam ali, sorrindo para mim. Fiquei totalmente surpresa e emocionada. Meus olhos ficaram arregalados e eu não conseguia me mexer. No balcão, tinha um bolo lindo, feito especialmente para mim. Meus colegas estouraram confetes de açúcar e me cercaram com abraços e sorrisos calorosos. Feliz aniversário, mãe! Parabéns pelos seus 28 anos! Disseram animados.
Essa é a nossa forma de agradecer por todo o seu esforço e dedicação. As palavras deles tocaram meu coração. Mesmo que minha família de sangue tivesse me ignorado, naquele momento eu entendi que eu não estava sozinha. Aquelas pessoas ali realmente se importavam comigo. Segurei as lágrimas e dei um sorriso enorme. Obrigada, de verdade. Muito obrigada a todos vocês. Eu estava muito emocionada com aquela surpresa. Aí perguntei. Mas, como vocês sabiam que eu ia voltar? Max, o gerente da loja, sorriu e ficou um pouco sem jeito. Na verdade, a gente mandou um bolo surpresa pro hotel onde você estava. Mas quando disseram que você tinha ido embora, decidimos fazer uma festinha aqui mesmo. Eu fiquei surpresa, mas meu coração estava quentinho e feliz. Me senti muito grata por ter essas pessoas por perto, que se importam tanto comigo. Max, pessoal, muito, muito obrigada, repeti com um sorriso no rosto. Max então disse: agora vamos comer o bolo, né? Todo mundo aplaudiu, e naquele momento, eu senti como se tivesse encontrado minha verdadeira família. Hoje em dia, sou conhecida como uma confeiteira talentosa. Tenho uma confeitaria famosa chamada Alexandra Ela, com 2 filiais. As pessoas adoram nossas sobremesas criativas, o ambiente elegante e aconchegante das lojas. Ficamos tão conhecidos que os clientes precisam fazer reserva com 2 meses de antecedência. Até professores do MIT e pessoas muito ricas vêm sempre nos visitar. Quem ama gastronomia diz que é um dos melhores lugares para comer. Meu nome aparece em revistas, em programas de culinária. Muita gente admira meu trabalho. Mas, mesmo com tudo isso, eu nunca contei nada para minha família. Nunca senti necessidade. Me mantive distante e quase não falava com eles. Quando eu era mais nova, eles não acreditavam nos meus sonhos. Achavam que ser confeiteira não era uma profissão de verdade. Quando escolhi fazer escola de culinária depois do ensino médio, minha mãe e minha irmã não entenderam. Elas só acreditavam em carreira segura, dinheiro e status. Nunca apoiaram minha paixão. Eu me sentia sozinha, confusa, porque a gente não tinha os mesmos valores. Foi por isso que, com o tempo, parei de tentar me aproximar deles. Mesmo depois de ter conquistado tudo isso, eu nunca contei nada para minha família. Para mim, a Alexandra ela era muito mais que uma loja. Era a prova de que eu conseguia vencer sozinha. Mesmo que minha mãe e minha irmã não reconhecessem meu valor, eu sabia que outras pessoas viam quem eu era de verdade. Meu amor pela confeitaria e o orgulho do meu trabalho sempre me mantiveram firme. 4 meses depois do meu aniversário, participei de uma competição internacional de confeitaria. Minha equipe da Alexandra ela ganhou o primeiro lugar. Os melhores confeiteiros do mundo estavam lá. Os jurados eram exigentes e sabiam muito. Ganhar essa competição me fez acreditar ainda mais em mim mesma e no caminho que escolhi seguir. Eu liderei a equipe e me dediquei de coração. Quando anunciaram o resultado, uma alegria enorme tomou conta de mim. Comecei a chorar. A gente tinha vencido. A notícia se espalhou rápido, não só entre os confeiteiros, mas no mundo inteiro. Mais gente começou a falar da nossa loja. Um dia, um programa de TV famoso de culinária entrou em contato. Queriam fazer uma entrevista comigo. Normalmente eu não gosto muito de aparecer, prefiro ficar nos bastidores. Mas dessa vez pensei, essa é uma chance de mostrar o trabalho lindo da minha equipe. Então aceitei. Eu não fazia ideia de como esse programa ia mudar minha vida e mexer com a minha família também. O tempo passou e o dia da transmissão chegou. Minha equipe e eu nos juntamos na loja, todos animados e nervosos. Quando o programa começou, me vi na TV, falando meio tímida sobre a loja e nosso esforço no dia a dia. As câmeras mostraram minha equipe trabalhando com carinho e atenção. Cada vez que falavam o nome da loja, a gente se olhava e sorria, super orgulhosos. A apresentadora disse: Alexandra ela, uma confeitaria famosa e adorada por quem ama doces no mundo todo. Meu coração ficou cheio de orgulho. Mas assim que o programa terminou, meu celular tocou. Era minha mãe, Julie. Fiquei surpresa. Atendi. Alô, mãe? Ela falou, chocada. O que é isso tudo? Como assim, mãe? Perguntei, já imaginando.
Acabei de ver o programa. Estavam falando de uma loja chamada Alexandra Ela. Essa loja é sua? Achei que você trabalhava num pub. Respirei fundo e respondi, com calma. Mãe, eu não trabalho num pub. Eu sou dona da Alexandra Ela. Ela ficou em silêncio e depois disse, espantada. O quê? Aquela loja que vive cheia e tem fila de espera de 2 meses? É sua? Sim, mãe, respondi. Sempre sonhei em ser confeiteira. Agora, minha loja é conhecida no mundo todo. Ficou um silêncio por um tempo. Aí, ouvi minha mãe respirar fundo. Mas por que você nunca contou pra gente? Dei uma risadinha triste. Porque você e a Gena sempre riram do meu sonho. Você dizia que fazer bolos era só brincadeira, que não era um trabalho de verdade. Ela não respondeu nada. Foi por isso que parei de falar sobre isso. Achei que precisava provar meu valor sozinha, sem a ajuda de vocês. Depois de um tempo, ela soltou um suspiro. Entendo. Mas, filha, sua loja tá fazendo sucesso agora, né? Tá sim, respondi. Então vamos fazer uma festa. Ela disse, de repente animada. Podemos comemorar seu sucesso. Vou chamar bastante gente. Fiquei segurando o celular sem saber o que pensar. Não sabia se ria ou se chorava. Essa festa vai ajudar a deixar sua loja ainda mais famosa, ela disse, tentando me convencer. Pensa nisso. Espera aí, mãe, falei, já desconfiada. Sempre que minha mãe falava de festas ou eventos, era mais sobre mostrar status. Era sobre a Gena, as amigas ricas dela, ou manter as aparências. Nunca parecia que ela realmente se importava comigo. Suspirei, cansada, e desliguei o telefone sem falar mais nada. Seja lá qual fosse a ideia dela, eu não queria participar. Mas, algumas semanas depois, lá estava eu na tal festa que ela organizou. Eu nem queria ir, mas acabei indo assim mesmo. A festa era grande, cheia de luxo. O nome era Celebração do Sucesso da Mod, mas a maioria das pessoas ali era do mundo da minha mãe, amigas dela, conhecidos da Gena e do marido dela, Tony, gente que só queria tirar proveito e se mostrar falando comigo. Não parecia uma festa para mim. Me senti fora do lugar, como se eu tivesse sido empurrada para lá. É sua festa, Mod, tenta aproveitar, disse minha mãe com um sorriso. Mas os olhos dela não mostravam o mesmo sorriso. Ela me olhava como se eu fosse uma medalha, um troféu. Não como uma filha que ela amava. Suspirei bem baixinho e decidi apenas não fazer meu papel, a filha de sucesso. Não queria causar confusão. Enquanto pensava nisso, um homem loiro, de terno, veio até mim. Ele me olhou com curiosidade e disse: Oi, sou o Tony. Marido da Gena. Fiquei surpresa, mas mantive a calma. Prazer em te conhecer, respondi, apertando a mão dele. Tony ficou olhando como se estivesse pensando em algo. Eu só soube de você há pouco tempo. Vi um programa de TV sobre a Alexandra Ela e perguntei pra Gena se você era irmã dela. Foi aí que ela me contou a verdade. Entendi, disse eu, tentando sorrir um pouco. Ela sempre dizia pras pessoas que era filha única. Você nem foi no nosso casamento. Fiquei chocado quando descobri que ela tinha uma irmã. E mais ainda quando vi que era uma irmã tão bem-sucedida quanto você. Aquilo me doeu. Minha própria irmã fingia que eu não existia. Acho que, para ela, ter uma irmã que queria ser confeiteira era meio vergonhoso. Tony percebeu meu silêncio e franziu a testa. Eu não quis dizer isso de forma ruim, disse ele. Mas, sério, suas sobremesas são incríveis. São tão bonitas, parecem obras de arte. Obrigada, respondi. Mas, para falar a verdade, eu nem queria vir para essa festa. Imaginei, ele disse, dando uma risadinha leve. Mas o fato de você ter vindo mostra que, talvez você ainda não tenha desistido totalmente da sua família, né? Fiquei sem saber o que responder. Ele tinha razão. Se eu realmente tivesse cortado todos os laços, nem teria aparecido aqui. Vamos ver no que dá, falei, com um sorrisinho, segurando a faca da sobremesa. Mesmo ali, no meio da minha própria família, eu ainda me sentia uma estranha.
Sempre me senti como se fosse alguém fora do lugar, como se eu não tivesse importância para eles. Mas agora, era diferente. Eu tinha conquistado tudo sozinha. Mesmo que a Jenna não me valorizasse, eu agora podia viver com orgulho. Finalmente, eu me sentia livre. Depois de fugir daquela festa chique, voltei para casa. Fiquei pensando em como tudo tinha sido desconfortável. Suspirei. A distância entre mim e minha família ainda era grande, e não parecia que isso ia mudar tão cedo. Uns dias depois, recebi uma ligação da Jenna. Mod, quero comemorar o aniversário de uma amiga no seu café. Você vai guardar um lugar especial pra gente, né? Fiquei surpresa. Jenna, que sempre fingiu que eu nem existia, agora me ligava como se fossemos super próximas. Mas dava pra ver que não era sincera. Jenna, desculpa. A gente já tá lotado pra esse dia, falei com calma, mas firme. Ela insistiu. Mas somos família, né? Você não pode abrir uma exceção? Essa amiga é muito importante. A gente trata todos os clientes do mesmo jeito, respondi. Essa é a nossa política. A voz dela mudou, ficou mais fria. Entendi. Então eu marco outro dia. Ela ficou quieta por um momento, mas logo voltou a insistir. Mod, e se eu reservar o café inteiro? Vou levar umas esposas de investidores grandes. Você pode preparar um cardápio especial só para elas? Várias vezes eu disse não. Eu não ia dar tratamento especial só porque ela era minha irmã. Não parecia justo. A verdade é que aquilo me deixava muito desconfortável. Jenna não estava ligando para mim. Ela só queria usar a minha loja para se mostrar no meio dos amigos ricos. Ela nunca apoiou meu sonho. Eu tinha batalhado demais para chegar até aqui. Construí essa confeitaria com as minhas próprias mãos. Não podia deixar que a pressão da família mudasse o jeito como eu conduzia meu trabalho. Uma noite, depois de fechar o café, vi Tony me esperando do lado de fora. O rosto dele parecia sério. Preciso conversar com você, Mod, Tony disse. Sobre o quê? Perguntei. Quero te perguntar uma coisa, o que você realmente acha da Jenna? Como assim? Você sabe que ela tá tentando usar sua confeitaria, né? Fiquei surpresa. Então ele tinha percebido. Ela me disse que estava só tentando ajudar a família, ele continuou. Mas agora eu vejo que ela tá fazendo isso só por interesse próprio. Assenti devagar. Sempre foi assim. Quando eu era mais nova, ela ignorava meus sonhos. Agora que tô bem na vida, ela finge que sempre esteve do meu lado. Se eu não tivesse dado certo, ela nem lembraria que eu existo. Não teria festa, nem ligação, nada. Tony soltou um suspiro. Eu só fui ver esse lado dela depois que a gente se casou. Mas depois que conheci você, percebi quem ela realmente é. Ele me olhou e disse em voz baixa. Mod, acho que não aguento mais isso. Agora entendo por que sua família nunca te enxergou como parte de verdade. A Jenna sempre julga os outros pelo que eles podem dar para ela, ele completou. Essas palavras mexeram comigo. Eu senti tudo que estava guardado no meu peito vir à tona. Tony, você tá pensando em se separar dela? Para ser sincero, ele falou devagar, já tomei minha decisão. Ele me encarou com um olhar calmo. Se eu não tivesse te conhecido, talvez eu nunca tivesse percebido isso. Mas vendo que você construiu sozinha, eu entendi. A gente não pode deixar outra pessoa controlar nossa vida. Enquanto ele falava, eu senti algo dentro de mim se curando. As palavras dele me trouxeram uma paz que eu não esperava. Meses se passaram. Um dia, fiquei sabendo que Tony e Jenna estavam oficialmente divorciados. Não fiquei surpresa. Depois do que ele me contou naquela noite, eu sabia que era só questão de tempo. O que me surpreendeu mesmo foi o jeito que a minha família mudou depois do divórcio. Jenna não conseguia mais manter aquela vida de luxo. Ela dependia do dinheiro e do status do Tony. Quando ele saiu de cena, tudo começou a desmoronar. Até meus pais foram afetados. Eles viviam bem, mas só porque o Tony ajudava financeiramente. Sem ele, o dinheiro acabou rápido. Então,
Um dia, meu celular tocou. Era minha mãe. Fazia muito tempo que não falávamos. Maud, ela disse, por favor, preciso falar com você. Eu não sabia direito o que fazer, mas aceitei encontrar com ela no café. Quando cheguei lá, vi minha mãe e a Jenna já sentadas, me esperando. Elas estavam bem diferentes. As mulheres que antes usavam roupas caras agora estavam com roupas simples. Pareciam cansadas, meio abatidas. Faz tempo, mãe. Jenna, falei, mas nenhuma delas me olhou nos olhos. Estavam envergonhadas. Me desculpa de verdade, filha, disse minha mãe com a voz baixa. Quando você disse que queria ser confeiteira, a gente não te levou a sério, mas agora entendo o quanto você lutou para chegar onde chegou. Jenna também falou, meio sem jeito. Eu também sinto muito. Eu devia ter te apoiado. Não devia ter rido dos seus sonhos. Fiquei olhando para elas por um momento e respondi devagar. Sabe, não dá para perdoar alguém só porque ela pediu desculpas. As duas abaixaram a cabeça. Continuei. Sempre quis que vocês entendessem uma coisa: dinheiro não mostra o valor de ninguém. Quando eu disse que queria ser confeiteira, vocês disseram que era coisa boba, que não dava futuro. Mas eu acredito que qualquer pessoa que trabalha com amor e orgulho merece respeito. Não importa o que faz. Elas ficaram em silêncio, ouvindo tudo. Agora, gente que vive às custas dos outros, sem nunca tentar se virar sozinha, essas sim podem ser as verdadeiramente pobres, não acham? Minha mãe assentiu com a cabeça, bem devagar. Jenna mordeu o lábio e desviou o olhar. Pareciam, finalmente, ter entendido o que eu sempre tentei dizer. Depois fiquei sabendo que Jenna começou a trabalhar como garçonete em um restaurante simples. No começo, ela estava perdida, sem saber muito bem o que fazer, mas com o tempo foi pegando o jeito. Aos poucos, entendeu o que era trabalhar duro e ganhar seu próprio dinheiro. Minha mãe também começou a trabalhar como faxineira, junto com meu padrasto. Agora eles faziam o tipo de serviço que antes achavam que era inferior, deixado para outros. Com isso, começaram a entender o valor do esforço. Ver isso mexeu comigo. Não que eu tivesse perdoado tudo, mas ver que eles estavam tentando mudar, isso me deu esperança. Família é assim, se quebra rápido, mas para consertar demora. Mesmo assim, eu queria acreditar que, com o tempo, dava para reconstruir. Alguns meses depois, fui visitar o restaurante. Quando vi a Jenna trabalhando lá, com segurança e um sorriso no rosto, fiquei surpresa. Ela parecia outra pessoa. Estava de pé, atendendo os clientes com educação, fazendo seu trabalho com orgulho. Aquilo me deu um sentimento bom por dentro. Um tempo depois, num fim de semana, toda a família se reuniu no restaurante. Enquanto a gente comia, falei com carinho. Da próxima vez, que tal a gente jantar lá em casa? Eu posso fazer um bolo. O que acham? Assim que falei isso, o clima na mesa ficou mais leve. Um sentimento gostoso tomou conta de todo mundo. Não estava tudo resolvido, e a gente ainda tinha muito que melhorar. Mas, aos poucos, estávamos voltando a ser uma família de verdade.